Sejam muito bem-vindas a mais uma aula aqui no nosso canal e nós estamos falando sobre os filhos, a importância do lugar de cada filho, porque cada filho precisa, né, ocupar o lugar, um irmão não pode ocupar o lugar do outro irmão. O que a visão sistêmica ela fala sobre essa ordem entre os irmãos? Então, é uma pergunta que aparece muito nas nossas caixinhas, nos nossos atendimentos, por que a constelação insiste tanto em falar sobre respeitar a ordem entre os irmãos, né? Será que significa que um filho ele vale mais do que o outro? Será que o filho mais velho ele tem mais direito? Será que o filho mais novo, né, o irmão mais novo, ele tem que obedecer e se sentir inferior ao irmão mais velho? Ou o que tem por trás dessa ideia de que cada irmão tem o seu lugar? Então, hoje eu quero te explicar como a visão sistêmica compreende a ordem entre os irmãos. E por que esse princípio pode influenciar profundamente na nossa vida, ou nos nossos relacionamentos, na autoestima e até no nosso sucesso aqui na vida adulta. É a ordem. Pegue seu caderno e caneta aí, porque a gente vai precisar anotar, porque vai ser muito importante para você, que é um constelador, que é um terapeuta, que é um profissional sistêmico, porque muitos profissionais, eles têm o conhecimento sistêmico, mas não atuam como consteladores. Eles usam a constelação familiar como uma ferramenta para poder fazer atendimentos e entender além do comportamento humano. A ordem é diferente da importância. Então, uma das confusões que as pessoas fazem é as pessoas achar que a ordem significa importância. Não significa. Quem nasceu primeiro não é mais importante, mais valoroso ou tem mais direito de pertencimento do que quem nasceu depois. Então, todos os filhos, eles têm o mesmo valor, cada um tem o seu lugar. E o que muda então? A ordem que cada um chegou aqui nessa terra. Então, o primeiro sempre vai ser o primeiro. O segundo sempre vai ser o segundo. O terceiro sempre vai ser o terceiro. E assim sucessivamente, porque essa ordem nunca vai mudar. Por mais que às vezes nós, como filhos, como irmãos, violamos essa ordem, mas a gente precisa reconhecer quem chegou primeiro do que nós, ou o nosso lugar dentro dessa família, tá? E por que essa ordem ela é importante? Pensa na construção de uma casa. Tem como primeiro construir o telhado sem fazer o alicerce da casa? Tem como primeiro fazer a laje sem construir as paredes? Não. Precisa ter uma ordem na construção da casa. Primeiro ali a base, depois levanta as paredes, depois prepara para o telhado. Percebe que cada etapa que vai se concluir depende que a etapa anterior esteja concluída. E assim acontece semelhantemente dentro da família, com cada filho, com cada irmão. Cada um ocupa um lugar específico dentro daquela família, tá? Cada um tem o seu lugar dentro daquela família e quando esse lugar ele é respeitado, vai existir mais harmonia dentro daquela família entre os irmãos. Quando um irmão tenta ocupar o lugar do outro, ou muitas vezes o próprio pai, a própria mãe, eles criam essa desordem familiar, muitas vezes eles podem preferir um filho mais do que o outro e mudar, inverter esses lugares. Aí nós teremos famílias com muito conflitos, briga entre os irmãos, desavenças, dificuldades, e isso vai se estender para as outras gerações também. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa perceber que quando os irmãos estão brigando, porque eles estão fora do lugar, esse conflito, esse desentendimento com esses irmãos não começou ali, naquela família, naquele momento. Isso já é um indício que tanto do lado materno quanto do lado paterno, essa desordem, ela já vem acontecendo.
Então ali agora está novamente se repetindo algo que começou nas outras gerações. Tá bom. O que significa respeitar o mais velho? Tá? Significa obedecer? Não. Significa aceitar a imposição dele, os abusos dele? Também não. É simplesmente a gente concordar que esse irmão mais velho, ele chegou antes. Ele abriu o caminho para que os outros irmãos viessem. Então a gente honra essa história, honra esse início, mas não devemos obediência ao irmão mais velho. E nem tampouco esse irmão mais velho, ele pode se sentir no direito de interferir na vida dos irmãos. A gente tem um vídeo anterior aqui falando sobre o peso invisível que o irmão mais velho carrega. Então você pode ir lá assistir para você entender um pouquinho o espaço que é dado para esse irmão mais velho. Ao mesmo tempo, pode haver uma disputa dos outros irmãos que nasceram depois, disputando alguma coisa com esse irmão mais velho. Ser mais inteligente, ser mais proativo, pode haver uma leve disputa. Porque, na verdade, o irmão mais velho, ele acaba, sim, tendo um pouco de prejuízo, porque é colocado sobre ele um peso muito grande. Não vou trazer isso aqui, porque já trouxe no outro vídeo, é só assistir lá. Porém, entendendo que, por mais que ele seja mais velho, ele tem o mesmo valor do que os outros filhos, do que os outros irmãos. Agora, o que o irmão mais velho, ele precisa compreender? Que é onde acontecem esses erros dentro das famílias, tá? O irmão mais velho, ele não tem que cuidar dos irmãos mais novos. Preste atenção nisso. O irmão mais velho não tem que cuidar dos irmãos mais novos, carregar os irmãos mais novos nas costas, tentar resolver os problemas dos irmãos mais novos. O irmão mais velho não pode se sentir responsável pelos irmãos. O irmão mais velho não pode se sentir responsável pelos irmãos mais novos, ok? Porque os irmãos mais novos têm os pais. Se eles são de maiores, eles têm que se responsabilizar pela própria vida, tá? É muito comum eles recorrerem ao irmão mais velho quando conflitos, questões aparecem. Qual é o problema? Se esse irmão mais velho ele é casado, ele vai acabar permitindo que coisas venham interferir na relação de casal dele, na família dele, no financeiro dele. Ele vai acabar vivendo uma vida desequilibrada porque ele está ocupando um lugar na vida dos irmãos mais novos que é dos pais. Ou ele está tirando a força dos irmãos mais novos de se responsabilizarem e assumirem a própria vida. Por mais que o irmão mais velho ame profundamente os seus irmãos, muitas vezes carregar esses irmãos, se tornar pai e mãe deles, você vai mais prejudicar do que ajudar. O correto aqui é que o irmão mais velho permaneça no lugar de irmão mais velho, conversando que esses irmãos mais novos vão ter que assumir a responsabilidade pela própria vida. Agora, você pode me perguntar, Janaína, e quando essa ordem é desrespeitada? E aí, quando a ordem entre os irmãos é desrespeitada, quando esse irmão mais velho ocupa um lugar na vida dos irmãos mais novos de pai e de mãe, vai gerar sofrimento. Ou quando o irmão mais novo quer mandar no irmão mais velho, sabe, quer impor alguma coisa, isso vai gerar sofrimento. Porque todas as vezes que um irmão tenta mandar no outro e impor sobre o outro, ele está ocupando o lugar dos pais na vida desse irmão. E a gente sabe que tentou ocupar o lugar dos pais, é uma violação de hierarquia, vai trazer desequilíbrio. Não adianta competir para ver quem é o preferido do pai e da mãe. Não pode existir preferido, por mais que tenha acontecido, mas os pais não podem preferir mais um do que o outro. Porque senão os próprios pais vai criar conflitos e sofrimentos no meio desses filhos, no meio dos irmãos. Porque isso vai gerar uma tensão muito grande na família, vai gerar inimizade, vai gerar disputa, rivalidade. É como se eles levantassem um muro e, sabe, e se excluíssem. Então a gente precisa, como pai, como mãe, ter essa percepção de não haver preferência.
Ah, eu prefiro esse filho porque ele me atende mais, porque ele é mais bonzinho. Não, você está preferindo ele porque você tem ganhos, você tem benefícios. E o outro porque não te dá o que esse dá, aí você prefere excluir. E o outro vai se sentir excluído. Um filho que se sente excluído pelo pai e pela mãe, ele vai ter raiva do irmão e ele vai ter várias áreas da sua vida bloqueada. Então, imagina uma escada. Vamos usar a metáfora da escada, tá? Ó, cada degrau tem o seu lugar. O primeiro nunca vai ser o terceiro. O terceiro nunca vai ser o quinto. Tá? Numa escada. O primeiro tá aqui embaixo, talvez o décimo aqui. Tem um melhor do que o outro? No degrau dessa escada? Tem um mais importante do que o outro? Ou todos são importantes? Na escada, todos os degraus são importantes, independente da posição que eles ocupam. Tá vendo? O primeiro sustenta a posição de primeiro degrau, o quinto sustenta a posição de quinto, mas todos são importantes. Assim também é dentro da família. Quando cada filho ocupa o seu lugar, aquela estrutura familiar, ela fica mais firme. É uma família que tem mais paz, que tem mais prosperidade, que tem mais comunhão, que a vida flui de forma mais leve, que os próximos descendentes vão viver também de forma mais leve. Então, vai precisar haver esse respeito em relação ao outro, porque respeitar o seu irmão não é obedecer. Respeitar o lugar do seu irmão não é se diminuir, mas também não significa aceitar o que é imposto por esse irmão. Cada um precisa permanecer no seu lugar para deixar de carregar peso que não é seu. O irmão caçula não dá conta de carregar o peso do irmão mais velho. O lugar do caçula não é para o mais velho. É cada um no seu lugar. Assim a vida vai fluir. E é do nosso lugar que nós temos força. É do nosso lugar que nós conseguimos fazer com que a nossa vida flua mais plenamente. Então a força não está em ser maior do que o outro. A força está em respeitar o lugar do outro. Porque cada lugar é único. Um filho não substitui o outro filho dentro dessa família. Deu para entender até aqui? Então, se essa aula trouxe uma nova compreensão para você, eu quero que você compartilhe ela com seus irmãos, porque assim eles também vão voltar para o lugar. E pode escrever aqui no comentário para mim, qual foi o lugar entre os irmãos que você percebeu que você ocupou e como que isso influenciou na sua vida. Eu quero muito ler a sua experiência e poder te responder. E eu vou aguardar você na próxima aula.